E aí, pessoal, vamos então à questão de número 28. Sem perder tempo, sem conversar muito, vamos resolver a questão. Vamos discutir um pouco mais. Diz assim: caso o chefe de um órgão de inteligência tenha de escolher 3 agentes entre os 7 disponíveis para viagens, um deles para coordenar a equipe, um para redigir o relatório de missão e um para fazer os levantamentos de informações. O número de maneiras de que esse chefe dispõe para fazer suas escolhas é um número inferior a 200? Beleza. Saímos de uma questão, deixa eu voltar aqui para a questão 27. Saímos de uma questão onde o cenário não apresenta nenhum tipo de hierarquia, cargos pré-estabelecidos. Lembra do estado da 27? Deixa eu mostrar para você. Um centro de pesquisa com 10 pesquisadores deverá ser formada uma equipe com 5. Sabe-se que 2 dos 10 só aceitam participar do trabalho se ambos forem escolhidos. Caso contrário, não participam. Nessa situação, há menos de 250 maneiras diferentes de se montar a equipe. Tudo bem, fizemos. Só que aqui ele fala de uma equipe e você não tem a preocupação. Raimundo, José e Maria. Maria, José e Raimundo é a mesma equipe. Cuidado. Já a questão 28, o cenário é diferente, pessoal. Na questão 28, a coisa muda um pouco de figura. Por quê? Observe, essa questão foi do último concurso da ABIN, Agência de Inteligência, né? Olha só. São 7 nomes, ele vai escolher 3. Mas ele não vai escolher de qualquer maneira. Um vai ser o responsável pela equipe, coordenar. O outro vai redigir o relatório e o outro vai fazer os levantamentos. Pessoal, nesse caso, observe que existe uma hierarquia. Tudo bem, existe o coordenador, que vai estar acima dos outros 2. E, de repente, redigir o relatório e fazer levantamentos são atribuições distintas, talvez tenha uma hierarquia também para o grupo de inteligência. O que eu preciso que você entenda? Que na questão 28, eu não tenho nenhuma preocupação com os cargos. Na 27, aliás, na 28, sim, eu tenho essa preocupação. Então, nesse caso, pessoal, é um caso de contagem, onde a ordem dos elementos é um fator importante. Afinal, colocar o Thiago na equipe como coordenador é uma coisa. Colocar o Thiago na equipe como responsável por redigir o relatório são situações distintas. Então, pense bem. Nesse caso, a ordem é importante. Então, o raciocínio que você deve apresentar para 28, ou você faz através de um princípio fundamental de contagem, que é a opção que você tem, ou através de arranjos. Vou mostrar as 2 soluções rapidinho para vocês. Vamos lá. Ó. Vou botar assim. É bem rápido, ó. Primeira solução. Usando princípio fundamental de contagem. São 7 agentes disponíveis. E vamos escolher 3. Coordenador. Vou botar assim, ó. Ser coordenador. Redigir o relatório. E levantamento das informações. Isso, pronto. Coordenador, relatório, levantamentos. Beleza. São 7, né? Então, quantas opções eu tenho para escolher o coordenador? 7 opções. O rapaz que é o responsável pelo relatório, 6 opções. E levantamento, 5 opções. Na hora que você multiplica, total de 210 maneiras. Pronto. A resposta da questão já está aí. Segunda solução. Se você visualizar a questão como uma questão de arranjos. Pronto. Como é que vai ficar? Arranjos de 7, porque são 7 nomes que eu tenho, para escolher 3 através de um caso de contagem onde a ordem é importante. Ficamos com 7 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial. Parou,
não tem o outro número, né? Aí você já sabe que o 7 deve ser desenvolvido até o 4. Assim você cancela. E chegamos ao total de 210. Então, 210 maneiras. Pronto. Muito bom. 210, 210. Batido o martelo e solucionado o nosso caso. Muito bom. As duas opções. O que é que ele quer? Agora vamos julgar o item rapidinho. Ó, esse chefe dispõe para fazer suas escolhas de um total, que é um número de maneiras, inferior a 200. Só nós encontramos 210. Inferior a 200, portanto, o item está errado. Beleza? Se prenda à informação. Ele diz que o resultado vai ser inferior a 200. Está errado porque nós encontramos 210. Então, o resultado não é menor do que 200. O resultado é superior a 200. Beleza, 28 já foi. Vamos agora a 29. Olha aí. Fundação Carlos Chagas na área. Vale a pena. Essa questão, se não me falha a memória, e eu acredito que eu não esteja equivocado, foi de uma provinha do Banco do Brasil. Não lembro se de 2010 ou 2011, mas foi de uma prova do Banco do Brasil. Beleza? Diz assim: na sala de reuniões de uma empresa, há uma mesa de formato retangular com 8 cadeiras, dispostas da forma como é mostrado na figura abaixo. Pronto, são 8 cadeiras. 3, com mais 2 cada uma na respectiva cabeceira. 8 cadeiras no total. Beleza. O que é que ele quer saber? Vamos ver. Próximo slide. Olha só. Sabe-se que, certo dia, 6 pessoas reuniram-se nessa sala. O presidente, o vice-presidente e 4 membros da diretoria. Considerando que o presidente e o vice-presidente sentaram-se nas cabeceiras da mesa, de quantos modos podem ter se acomodado nas cadeiras as pessoas que participam da reunião? Todas as pessoas que participam da reunião. Vamos ver. Deixa eu ver como é que vai ficar. Vamos grifar. Vamos ver. 6 pessoas. Você tem o presidente, vice-presidente e 4 membros da diretoria. Pronto. Considerando o presidente e o vice-presidente. Beleza. Vão sentar nas cabeceiras. Então, vem pra cá. Já sabe. Você vai colocar aqui. Deixa eu organizar. Vou dar só um exemplo, tá? Presidente, vice-presidente. Beleza? Membro de número 1, membro de número 2, são 4. Aí membro de número 3 e membro de número 4. Pronto. Vamos imaginar essa situação, essa simulação. Beleza? Beleza. Lembrando que olhe bem para a distribuição da mesa, olhe, e verifique a apresentação que a questão forneceu. Ó. Tá aqui. 6 pessoas. O presidente, o vice-presidente e 4 membros. Considerando que o presidente e o vice sentaram-se nas cabeceiras da mesa. Então, ele já fixou presidente e vice. Eu concordo com você. Presidente e vice-presidente. Aí, membro 1, como eu já fiz lá. Membro 2. Membro de número 3. E aqui o membro de número 4. Pronto. Vamos imaginar, só imagina, pessoal. Vamos imaginar toda essa distribuição que você está vendo aqui, ó. Toda essa distribuição que vocês estão vendo aqui. Vamos imaginar
o que você pode alterar, o que você pode mudar. Vai ser rapidinho. Total de maneiras. Primeiro passo. A ordem é importante? É, pessoal. A ordem é importante, claro. Ele quer saber exatamente de quantas maneiras você pode organizar esse grupo. Tá aqui, meu pessoal, no finalzinho do enunciado, ó. De quantos modos podem ter se acomodado nas cadeiras todas as pessoas que participam dessa reunião. Então, de quantas maneiras eu posso realizar essa distribuição? Então, se você colocar o membro 1, que é o Ricardo, e o membro 2, que é o João, e trocar os dois de cadeiras, então trocar o membro 1 vai para a cadeira do membro 2 e o membro 2 vai para a cadeira do membro 1, você mudou a distribuição. É isso que a questão quer saber. Então, a ordem é importante. Só que é o seguinte, detalhe, presidente e vice-presidente só pode trocar um com o outro. Então, você tem aqui uma permutação de 2. Primeira parte da questão, ó. Permutação de 2. Ou, se preferir, arranjo de 2 escolhendo 2. Arranjo porque a ordem é importante. Então, esse rapazinho aqui, ó, só pode trocar de posição com esse aqui, ó. Pronto. Então, permutação de 2. Presidente vem para cá, vice-presidente vem para cá. Permutação de 2. Vezes. Pessoal, agora vamos nos preocupar com a distribuição dos membros. Nesse caso, eu passo a ter um arranjo, já que a ordem é importante, de 6, porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções, porém, apenas 4 serão usadas. Então, apenas 4 cadeiras eu vou usar. Então, permutação de 2 para o presidente e o vice, que eu posso trocar de posição, e depois 6 cadeiras para escolher 4. Então, arranjo de 6, 4 a 4. Ficamos, então, com a permutação de 2, vale 2 fatorial, vezes, arranjo de 6, 4. 6 fatorial sobre 2 fatorial, certo? Nesse caso, cancelo o 2 fatorial com 2 fatorial. Lembrando que esse 2 é 6 menos 4, né? E ficamos com 6 fatorial. Total, 6 fatorial. Resposta: 720. 720. Pronto, aí. Ok. 6 fatorial, 720. Marcou o item correto. O item A. Perfeito. Resposta correta, o item A. Beleza, pessoal? Então, tudo tranquilo. Essa permutação de 2, com relação ao presente e ao vice. E no caso, 6 cadeiras, escolhendo apenas 4, onde eu vou colocar os 4 membros. Então, arranjo de 6, 4 a 4. E assim você chega ao resultado com bastante facilidade. Muito bom. Resposta correta, o item A. Vamos à questão de número 30. Questão número 30 diz o seguinte. Chama-se palíndromo qualquer número, palavra ou frase que se pode ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Certo? Beleza. Aí o que é que vai acontecer? Sem que o seu sentido seja o quê? Alterado. Por exemplo, são palíndromos os números 5.538. Aliás, não. O restante aqui também é do mesmo número. Então, 5.538.355. Que é o mesmo, ó. Se você voltar, ó. 5, voltando. 5, 3 e o 8 no meio. Beleza. A palavra rotor, voltando, rotor, beleza? Então, conclusão, pessoal. Os números palíndromos, muitas organizadoras costumam trabalhar também com o termo capículo. Os números palíndromos ou números capículos são os números que são lidos da esquerda para a direita com o mesmo sentido da direita para a esquerda, certo? O que a questão quer agora? Eu posso te dar um exemplo aqui, ó. Exemplo de alguns números palíndromos. Ó. 3, 4, 3,
4, 3. 34.343. 34.343. Um outro exemplo. 7, 2, 2, 7. 7.227. Outra opção. 8, 8, 8, 8. 8.888. É o mesmo indo e voltando. Beleza? Então, para você ter uma noção, a preocupação, pessoal, é a seguinte. Sempre vai ter que existir uma simetria. Sempre. Esse rapaz que está aqui no meio, ó, como eu tenho 5 algarismos, ele está livre. Eu posso substituir o 3 por qualquer opção. Ok? Qualquer opção eu posso colocar aqui no meio. No primeiro momento, o primeiro tem que ser igual ao último, 3 e 3. O segundo tem que ser igual ao quarto. Esse do meio, como ele não tem que fazer referência com ninguém, pode ser 8, pode ser 7, quem você quiser. Já no caso do segundo exemplo, observe que eu não tenho um elemento no meio, porque são 4 algarismos. Nesse caso, pessoal, como eu tenho uma quantidade par de algarismos, o primeiro tem que bater com o último, nesse caso o segundo com o terceiro, certo? O mesmo acontece aqui, ó, 8, 8, 8, 8, certo? Depois dessa revisão, podemos encarar a questão número 30. Ela diz assim, certo dia, um funcionário de uma agência do Banco do Brasil, contabilizando as células que havia em caixa, verificou que elas totalizavam X reais, certo? Beleza. Sabendo que esse número, pessoal, é maior do que 300 mil e menor do que 800 mil. Sabendo que o número X é um número palíndromo em que os algarismos das unidades, das dezenas e das centenas são distintos entre si. Os possíveis valores de X são... muito bom. Tem aqui o espaço? Tem. Beleza. Vamos grifar aqui a parte importante. A questão 30 e a questão 29 foram questões do mesmo concurso. Concurso do Banco do Brasil. Então, se o cara somar todas as células que ele tem, somou lá todas as células sem nenhum problema. Soma cédula de 10 reais, cédula de 50, cédula de 100, tudo. Ele vai encontrar um número, o total, maior que 300 mil e menor que 800 mil. Vou escrever aqui porque é importante essa informação. O X tem que ser maior do que 300 mil e menor do que 800 mil. Muito bom. Beleza. Aí ele diz, o número X ele é palíndromo. X é palíndromo, certo? Onde os algarismos das unidades, das dezenas e das centenas são todos distintos entre si. Então, são 3 números diferentes. Ele quer saber quantas opções eu tenho para o X, certo? Esse número X. De quantas maneiras eu posso escrever esse número X? Pessoal, se o X é um número entre 300 mil e 800 mil, com toda certeza, é um número com 6 algarismos, certo? Porque tanto 300 mil como 800 mil são números com 6 algarismos. Vamos lá. O número para ser palíndromo, pessoal, ele tem que ter... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu estou pensando. Tá bom. Gostei da ideia. Deixa eu começar aqui meu carnaval. Carnaval esse preocupado com você. Que a minha preocupação é fazer você entender e deixar sempre a estrutura e a resolução mais didática. Pronto. Só o número para ser palíndromo, já que ele tem 6 opções, 6 casas, 6 algarismos, o último número, de amarelo aqui, tem que ser exatamente igual ao primeiro. Ah, professor, mas disse que são distintos. Não. Ele disse o quê? Que os algarismos das unidades, das dezenas e das centenas são todos distintos entre si. Mas para ser palíndromo, o primeiro e o último são iguais. Pronto. Agora, essa casinha aqui, ó, não tem outra opção. Essa casinha aqui
Vou pintar aqui de verde. Pode ter certeza, é um número diferente, pessoal, desse que tem a casinha amarela, tá certo? São diferentes. Porque ele já deixou claro, unidades e dezenas são números distintos entre si. Pronto. Esse verde também aparece aqui, ó. Não esqueça. Pronto. Tá aí, verde, verde. E eu posso deixar branco e branco. Pronto, tá bom demais. Dá para entender, para também não ficar um negócio muito carnavalesco. Ó, vamos então montar e distribuir. Pessoal, cuidado, muito cuidado. Aqui, ó, é o eixo de simetria, certo? Observe que amarelo, verde, branco, voltando amarelo, verde, branco, ok? Mas o x é um número entre 300 mil e 800 mil, ok? Vamos então começar. Para a primeira casa, para atender a exigência, quais são as opções que eu tenho, pessoal, para o x? Como o x é um número maior do que 300 mil, ele pode começar com 3, claro que pode, com 4, com 5, com 6 e também com 7. Começar com 8 não, porque vai ultrapassar o limite que é 800 mil. Portanto, para a primeira casa, quantas opções de escolha você tem? 5 opções. 5. Certo? 5 opções. Tranquilo? Você pode começar com 3, com 4, com 5, com 6 ou com 7. Não estou começando com o número 5, não. Eu tenho 5 opções. 5. Beleza. Vamos agora para a segunda casa. Pessoal, um detalhe. A segunda casa, ela pode assumir qualquer opção, qualquer número. Só não pode ser o número que você usou na primeira. Por quê? Porque nós já combinamos que amarelo, verde e branco são números distintos. Unidade, dezena e centena são números distintos. Então, quando você chega na segunda opção, você pode, nessa casinha verde, você pode usar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. São 10 opções. Porém, dessas 10 opções, um dos números já foi usado na casa de amarelo. Então, uma opção você vai ter que eliminar, você não pode repetir. Então, são 9 opções. Então, para a segunda casa, 9 opções. Quando você chega nessa casazinha aqui, ó, branca, 8 opções. Certo? Não posso usar o número que eu usei aqui, de amarelo, e nem esse número de verde. Então, são 8 opções. Tiago, agora, o erro. Faço não. 8, 9 e 5. Errou. O cara olha o brancozinho aqui, 8, bota 8 aqui. 9 verde, 5... Não, errou. Aqui, pessoal, ó. 1 e 1. Você só tem uma opção de escolha para as 3 últimas casas. Sério, Tiago? Mas por que apenas uma opção de escolha? Meus amigos, veja bem, 360 maneiras. Pronto. Tá aqui, ó. Pronto. Por que apenas uma opção? Vou te explicar agora. Quando você escolhe o número para colocar na primeira casa, feita essa escolha, quando você chega na última casa, você tem que repetir, você é obrigado a repetir o mesmo número que você usou para começar. Nesse caso, só uma opção. Vamos fazer o seguinte, deixa eu criar uma simulação. Eu descobri que são 360 números, então deixa eu marcar logo o gabarito, 360, pronto, o item B. Gabarito da questão 30, o item B de bola. Acabou. 30 B de bola. Beleza? Beleza. São 360 maneiras, opções de montar esse número X, palíndromos entre 300 mil e 800 mil. Eu vou criar uma simulação. Um dos 360 números. Vamos? Vamos lá. Beber uma águazinha aqui. Vamos lá. Primeira opção de escolha. Eu posso começar com 3, com 4, com 5, com 6 ou com 7. Vamos imaginar que o meu número seja um número começando com 7. Vou colocar aqui de azul.
7. Quando eu chego na segunda opção, pessoal, eu posso escolher qualquer número de 0 a 9, portanto 10 opções, com exceção do 7. Então, ficamos com 9 opções. 9. Certo? Imagine que eu escolhi o número 0. Beleza. Quando eu chego na terceira casa, de 0 a 9, que são 10 opções, 10 algarismos, eu não posso escolher o 7 nem o 0. Então, eu perdi 2 opções de escolha, por isso 8, certo? Vamos imaginar que eu escolhi o número 3. Beleza. Para o número ser palíndromo, quando eu chego nessa casa aqui, ó, eu não tenho outra opção. Não tenho, só tenho uma opção, o 3. Na casa verde, só uma opção, o 0. E na casa de amarelo, uma opção, o 7. O número passa a ser 703.307. Voltando, 703.307. O mesmo número. Beleza? Indo e voltando, a mesma opção. Então, pessoal, é exatamente isso. Lembrando que aqui, ó, é só um exemplo do total de 360 maneiras. Aqui embaixo eu coloquei o número de opções que eu tenho para cada casa. Aqui eu escolhi o 7 entre 5 opções. Eu escolhi o 0 entre 9 opções. Escolhi o 3 entre 8 opções. O 3, o 0 e o 7, apenas uma opção, por isso 360. Beleza? Matamos mais uma questão, a questão de número 30. Beleza? Muito bom. Beleza. Só essa questão 31, vou fazer aqui rapidinho. Ela é uma questão bem simples, né? Uma questão da Fundação Carlos Chagas também, e você consegue resolver rapidamente. Quer ver? Dá tempo no finalzinho aqui desse vídeo. Leonardo e mais 3 amigos. Leonardo e mais 3 amigos. Então, estamos falando de 4 pessoas. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Não, também exagero. Pronto. Leonardo e mais 3 amigos. Então, 4 pessoas. Decidem ir ao cinema. Resolvem sentar-se numa fila que tem 6 lugares seguidos disponíveis. De quantas maneiras diferentes podem ocupar os lugares disponíveis? Bem, pessoal, o que é que você precisa entender? Ah, professor, já fiz algumas questões desse tipo, é uma questão de permutação. Não, calma. Vamos fazer o seguinte, vamos dar nome aos bois. Opa, aos amigos. Leonardo, Alberto, Bruno, Carlos e Davi. Opa, não tenho Davi. São só 3. Pronto. Leonardo e mais 3 amigos. Então são 4. O Alberto, o Bruno e o Carlos. São 6 lugares. Ele quer saber de quantas maneiras eu posso organizar. Então vamos lá. Leonardo, botar aqui o Bruno, o Carlos aqui e o Alberto. Certo? A, B, C e L. A, B, C e L. De quantas maneiras diferentes podem ocupar os lugares disponíveis? Ora, pessoal, a ordem é importante. Ele quer saber de quantas maneiras eu posso o quê? Organizar os amigos. Se você trocar o Leonardo com o Alberto, você automaticamente tem uma outra distribuição. Nesse caso, eu não posso tratar como permutação, por quê? Porque são 6 lugares, porém 4 pessoas. Se você tivesse um cenário de 6 lugares para acomodar 6 pessoas, aí sim você pode imaginar a questão como uma questão de permutação. Então, nessa questão, pessoal, a ordem é importante, uma questão de arranjo. De 6 escolhendo 4, ou seja, eu tenho 6 opções de escolha, mas apenas 4 cadeiras serão escolhidas, num caso onde a ordem é importante. Então, a ordem com que eu vou escolher onde cada um vai sentar é importante, por isso arranjo e não combinação. 6 fatorial, 2 fatorial. Desenvolvendo o 6 até o 2, você encontra 360 maneiras, pessoal. Pronto. Tá aí, ó. 360 maneiras. Resposta correta, o item D. Questão 31, D de dado. Beleza? Fechamos mais um vídeo. Se prepara porque daqui a pouquinho tem mais. Continuando o nosso aprofundamento no que diz respeito à parte de análise combinatória e probabilidade.
Um forte abraço, pessoal. Até daqui a pouquinho.